mundo que chegou aí depois da gente ter começado, da gente ter batido um papo aí antes, né, da nossa... A gente já começou discutindo um pouco de educação, né, antes mesmo da apresentação do PowerPoint. Então, boa noite para quem chegou aí depois, boa noite para quem está chegando cansado do trabalho, mas está disposto a participar da aula conosco hoje, veio mesmo com todas as dificuldades, está aqui, está resistindo, né? Então, sejam muito bem-vindos, que a gente tenha um momento hoje de troca, como tantos outros que a gente costuma fazer aqui às quintas-feiras. Hoje, a proposta é a gente continuar trabalhando o texto do Cefes. Como vocês podem ver, aquele texto é um texto não muito extenso, é um texto não é grande, né? É um texto enxuto, objetivo, e ele apresenta dois momentos. Um momento que ele vai trabalhar as particularidades da educação e do serviço social na política de educação, e no segundo momento ele traz um parecer jurídico do Cefes sobre o serviço social na educação, para implantação no município. Então, a gente vai trabalhar somente até a parte 1. Nós não vamos entrar no parecer jurídico do Cefes, porque aí ele já vai tratar da manifestação dele com relação à implantação do serviço social no município. E aí, para a gente já não é que não seja importante, mas é a parte 1 que é mais considerável para a gente, que faz mais relevância no trato ao que a gente está trabalhando aqui nas nossas aulas, tá? Então, nós vamos trabalhar essa parte 1 do texto. E é provável que a gente encerre o texto ou na aula de hoje ou na próxima aula. Vai depender como vai desenrolar a nossa aula aqui de hoje, tá? Então, por isso que às vezes podem até assustar, mas Amanda, a gente já vai encerrar o texto, mas o texto era mais uma discussão, ele é introdutório, vocês podem ver que ele não é um texto grande, ele não é um texto de muitas páginas, ele é um texto bem enxutinho, bem objetivo, mas para introduzir mesmo o nosso assunto sobre serviço social na educação. Então, é provável que a gente encerre ele hoje, ou na próxima aula. E aí, qual que é a ideia nossa? A gente fazer um trabalho, um seminário sobre a temática que a gente introduziu. Aí a gente faz o seminário e aí depois a gente pega outro texto. Nós vamos trabalhar assim, a gente fecha esse texto de agora, esse que nós estamos trabalhando na nossa terceira aula hoje, né, terceira ou quarta aula, a gente encerra ele com um seminário e para depois a gente partir para um outro texto, tá bom? Para não ficar coisas acumuladas. A gente encerra com um trabalho. Então, nós vamos começar continuando aí trabalhando o texto. Trouxe um pensamento aqui para a gente abrir a nossa aula, mais uma vez abrir a aula, né? A gente já abriu a aula várias vezes hoje, mas vale aí a reflexão. Né? O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele, Immanuel Kant. É um pensamento bem interessante de um filósofo que eu resolvi abrir a nossa aula refletindo sobre ele. Né? O homem é aquilo que a educação faz dele. A gente discutiu aqui no início da nossa aula duas questões muito interessantes. Vocês trouxeram para a gente coisas que estão acontecendo no cotidiano, no momento contemporâneo nosso. Uma questão foi levantada aqui, né, por vocês sobre a ameaça que nós estamos vivendo no momento atual, na atual conjuntura, que é a não abertura de concursos públicos pela atual proposta do governo, né? A ameaça que a gente tem de não abrir mais concursos públicos, ou se abrir nos moldes do atual governo, né? Sendo que traz diferentes implicações comprometedoras para os planos de carreira, para os cargos vitalícios, né? Em função de cargos, em função de salários, né? A possível reforma administrativa que vai trazer impacto sobremaneira na vida do trabalhador e do servidor público, né? Isso
nós tivemos um comentário aqui na abertura da nossa aula, e teve um outro comentário aqui sobre a vitória, né, vamos dizer assim, da CCJ, de um rapaz na CCJ que comemorou, né, o cerceamento das cotas, né, se é que eu posso colocar dessa forma, né, ele comemorou o cerceamento das cotas raciais nas universidades públicas, né, sendo que isso foi uma conquista nossa, uma das maiores conquistas que nós tivemos no que se refere à luta racial, no tocante à luta racial que nós temos nos últimos anos, né? Então, são duas ameaças que nós temos que se relacionam aos direitos de cidadania. E nós só temos essa visão de que isso é uma ameaça, de que isso é uma afronta aos nossos direitos, à nossa cidadania, à nossa individualidade enquanto ser social, à nossa cidadania, aos nossos direitos e ao nosso bem-estar coletivo também enquanto ser social, porque nós temos a noção de educação, porque nós fomos educados de tal maneira para pensar hoje assim, né? Então, hoje nós temos essa forma de pensar, hoje nós fazemos essa reflexão crítica, por quê? Porque a educação nos fez assim. A educação, o processo educacional que nós passamos, nos permitiu pensar dessa maneira, nos permitiu evoluir e fazer tal reflexão crítica. Do contrário, nós talvez estaríamos aplaudindo isso, do contrário, nós talvez estaríamos acomodados vendo essa situação e acharíamos tanto faz, tanto fez, porque talvez a gente não teria nem a consciência de que isso me afeta enquanto cidadão. Eu não sou negro, eu sou branco. Eu não sou efetivo. Eu não tenho interesse de fazer concurso público. Para que eu vou me preocupar, né? Talvez seríamos um cidadão que não teríamos menor preocupação com essa questão, né? Mas nós somos hoje tocados com isso porque nós fomos mexidos pelo processo educacional, nós somos tocados pelo processo educacional e o processo educacional nos fez seres políticos pensantes. Nós hoje somos sujeitos políticos pensantes que faz com que a gente questione tudo isso, que faz com que a gente pare e pense assim, não, isso não está certo. Isso está mexendo com o direito social dos sujeitos, isso está mexendo comigo enquanto ser social. Isso mexe comigo porque eu sou negro, mas isso também mexe comigo porque eu sou branca. E eu sou branca e isso me incomoda enquanto uma questão racial. Porque eu não preciso ser negra para eu defender um negro. Eu não preciso ter a pele preta para eu pensar como um preto. Eu não preciso ser concursada para eu defender os direitos de um concursado, né? Eu preciso ser social, classe trabalhadora e ter consciência política para eu poder pensar como tal, né? E esse processo, vocês passaram por ele. E aí vocês conseguem hoje fazer essa reflexão. Coisa que talvez há um tempinho atrás vocês não conseguiriam fazer, né? Então, o homem não é nada daquilo que a educação faz dele. A educação fez vocês assim. Coisa que a educação não conseguiu ainda alcançar determinadas pessoas. Coisa que a educação não conseguiu ainda alcançar determinados sujeitos sociais que estão acomodados, que estão inertes a todas essas mazelas sociais, que estão inertes a todas essas violações e absurdos que o Estado burguês faz aos seus desmandes todos os dias conosco, classe trabalhadora. Né? E a classe trabalhadora que não foi educada politicamente, que não passou por um processo de educação social, não tem essa visão política para refletir socialmente isso e enxergar como tal. Então fica inerte, fica estanque,
fica parada, somente observando o desenrolar das coisas, né? E, às vezes, o que é pior, né? O que é pior para nós, enquanto classe trabalhadora politizada que somos, porque eu entendo que vocês são classe trabalhadora politizadas, o que é pior é a gente ver classe trabalhadora com discurso burguês, classe trabalhadora com discurso alienado, né, defendendo a ideologia do Estado burguês, reafirmando esses discursos que nada contribuem para a sua emancipação social, reafirmando discursos alienados, reafirmando discursos da ideologia dominante, reafirmando discursos que vêm camuflar aquela realidade maçante e cruel que ela vive, reafirmando discursos que cada vez mais afundam na inércia que ela vive, ou melhor, que ela sobrevive, porque o que a gente vê são pessoas sobrevivendo e não vivendo, né? São pessoas sobrevivendo no pauperismo, são pessoas sobrevivendo numa questão de falta de dignidade humana, muitas vezes, as pessoas que nós atendemos, né? Então, a gente começa a aula de hoje abrindo com esse pensamento que vem muito a calhar nesses comentários que vocês teceram aqui ao começar a aula, e que eu sei que vocês, às vezes, né, estão aí afoitos com tudo que está acontecendo nesse momento atual que a gente está vivendo, principalmente vocês que estão formando, né, que saem cheios de esperança, que estão saindo aí cheios de esperança, cheios de sonhos, de projetos, projetos esses pessoais e que se aliam aos projetos profissionais, porque nós temos um projeto ético-político que faz defesas, né, que não são utópicas, que são defesas reais. Ainda hoje uma pessoa me perguntou, eu estava participando de uma entrevista, e aí ela me perguntou, ela fez uma pergunta para mim: ô Amanda, qual que você acredita que é a sua qualidade enquanto assistente social? Eu falei para ela que a minha qualidade, que eu acredito, né, que eu vejo em mim, assim, que eu prezo, né, e que eu tento manter acesa em mim, é acreditar, sabe? É não deixar de acreditar e de seguir aquilo que eu defendo. Porque o dia que eu parar de fazer isso, eu deixo de ser assistente social. Porque eu acredito tanto naquilo que eu defendo, tanto naquilo que eu faço, que eu cada dia busco mais forças para eu continuar fazendo aquilo, né? Eu não deixo de acreditar naquilo que eu defendo e naquilo que um dia eu jurei como assistente social. Faz 15 anos isso, mas não tem nenhum momento da minha vida enquanto assistente social, vai fazer 15 anos agora, dia 17 de dezembro. Eu nunca deixei de acreditar. Eu nunca deixei a minha profissão ser desvalorizada, de alguém chegar para mim e falar assim: ah, mas ela é utópica, ah, mas ela é sonhadora demais. Não, ela não é utópica. O sonho é nosso. O sonho é nosso, da nossa categoria. E nós sabemos o tamanho do leão e a gente sabe enfrentá-lo. A gente sabe como enfrentá-lo. Não são limites, são desafios. E nós desafiamos. Nós somos desafiados e nós gostamos do desafio. É o desafio que nos impulsiona a resistir todos os dias. É o desafio que nos impulsiona a lutar todos os dias. E nós sabemos como lutar. Porque nós temos competência ética, teórica e instrumental, técnica, né, para tal. Então, nós temos as competências cabíveis para intervir na realidade social. Nós temos bagagem teórica, nós temos bagagem ética, nós temos bagagem técnica. Então, nós não estamos ali à mercê, sozinhos, nós não saímos do nada, não. Nós passamos por um processo formativo de 4 anos, que nós somos preparados. E essa bagagem teórica, ela é muito consistente, né? Ela não é uma bagagem que a gente tirou de uma cartola, de um mágico, para falar para o aluno um monte de baboseira, não. Ela é consistente para que o aluno, ao se deparar com uma realidade social, ele consiga fazer uma articulação. Ele consiga, por meio desse processo educacional, entender que aquele sujeito faz parte de uma realidade social
que grita por mudanças sociais, que grita por justiça social, e que aquele sujeito que ali está na frente dele já foi passado por um monte de processo, revitimizado por uma série de questões, né? E que ele não pode novamente ser culpabilizado e reculpabilizado, né? Então, existe um processo social que está por trás ali, e que existe uma gama de fenômenos sociais, e pensem bem, são fenômenos, como diz Marx, não são fatos. Fato já está pronto e acabado. Marx trabalha com fenômenos. Fenômenos é aquilo que não é natural. Fenômeno é algo que não é aceitável. Fenômeno é algo que não se aceita, é fenômeno. Quando a gente fala que algo é um fenômeno, o que é isso? É algo que não é natural, é algo que não é aceitável, é algo que não se pode aceitar como natural, é um fenômeno, é algo extraordinário. Então, não é um fato, não está pronto e acabado, é dialético e precisa ser transformado. Por isso que nós lutamos o tempo inteiro para reconstruir o nosso objeto de trabalho, que é a questão social. A questão social, ela é um fenômeno social, ela não é natural, ela não vem do sujeito, ela não vem de Deus, ela não vem da ciência, porque um dia alguém explodiu uma bomba e... Não, ela vem da sociedade capitalista, que ao mesmo passo que produz riqueza, produz também pobreza, e aí faz vítimas dessa pobreza. Então, nós trabalhamos com isso. Isso é o nosso objeto de trabalho. Agora, para a gente pensar assim, nós passamos por onde? Por um processo educacional. Por um processo educacional que me permitiu pensar dessa forma, que me fez, que me condicionou, que me preparou para pensar dessa forma. Né? Então, o homem é nada além daquilo que a educação faz dele. Eu não sou nada além do que o serviço social fez de mim. Né? Eu sou dessa forma hoje, eu penso dessa forma, hoje eu posso falar dessa maneira com vocês, usar essas palavras para vocês, porque a educação me fez assim. Porque o processo educacional me permitiu falar dessa forma com vocês, me permitiu pensar e reproduzir isso para vocês. Os livros me fez assim, as leituras que eu me apropriei, os filósofos, as professoras que eu tive, me prepararam para hoje poder expressar dessa forma, né? E vocês também pensam dessa forma porque foram preparados, é um ciclo. Né? A educação é um processo, é um ciclo que vai reproduzindo as pessoas, que vai preparando as pessoas, que vai fazendo seres sociais, e vai reproduzindo sujeitos sociais, e vai fazendo, vai moldando sujeitos sociais. E isso é maravilhoso, isso é uma coisa belíssima. Trabalhar com a educação é belíssimo, é primoroso. E o serviço social, ele trabalha com ela constantemente. Eu não preciso estar dentro de uma política educacional para eu estar trabalhando com a educação. Né? Eu sou, enquanto assistente social, um educador político. Quando eu oriento um usuário sobre um direito social, eu estou educando politicamente aquele usuário. Eu estou contribuindo para o processo educacional e político dele. Eu estou possibilitando a sua apreensão política, o seu conhecimento político. Né? E esse processo, ele é viável, ele é possível, sim, acontecer. A gente precisa acreditar, né? E se agarrar às possibilidades, às estratégias que a gente tem, né? As estratégias do conhecimento para efetivá-las nas nossas ações. Tá? Eu vou só pôr a bateria do meu celular, não, do meu computador aqui, é 1 minutinho. Pronto. Então, vamos lá, né? O texto, como a gente já sabe, é um texto produzido pelo Cefes, né, do ano de 2001, que é o Serviço Social na Educação,
uma inserção possível e necessária, né? É o texto que a gente tem trabalhado nas últimas aulas. E o próximo tópico que a gente vai começar a trabalhar nesse texto é a escola como instância de atuação do assistente social. A gente já falou em alguns momentos da contribuição, da importância do assistente social na escola, né? Do tanto que ele tem a contribuir nesse espaço socioocupacional. E o Cefes, né, o Conselho Federal de Serviço Social, ele fez um parecer jurídico, que inclusive está em anexo nesse material. Nós não vamos trabalhar esse parecer jurídico, nós vamos eu só coloquei, ele está presente no texto, mas a gente não vai fazer uma leitura acirrada dele, tá? Inclusive, esse texto é um texto escaneado, até uma partezinha da bibliografia, eu acho que foi cortada pela forma como ele foi escaneado. Mas, segundo o parecer jurídico, né, do Cefes, parecer 2300 do ano 2000, né, o serviço social é área de objeto de estudo e do trabalho do assistente social, que, por sua vez, é uma profissão de caráter técnico e científico, de nível universitário e regulamentada pela Lei 8662/93. Não é novidade o que a gente leu aqui, né? Serviço social é a nossa profissão, ela é regulamentada por qual lei? Pela Lei 8662/93. Só forma em serviço social quem passa, né, quem faz uma graduação num curso de serviço social, só é assistente social, só ganha o título de bacharel em serviço social quem cursa a graduação de serviço social. E ganha o título de bacharel em serviço social quem está regulamentado, quem se credencia ao Conselho Regional de Serviço Social da sua área de região, né? Então, quando você formar, você tem que apresentar o seu diploma do seu curso de graduação, apresentar toda a sua documentação, e aí você vai se credenciar a um conselho, né, da sua área de localização. Se você mora em Minas Gerais, você vai se credenciar ao Conselho Regional de Minas Gerais. Se você mora em São Paulo, você vai credenciar ao Conselho Regional de São Paulo e assim por diante. Do Rio, Mato Grosso, né? Ou aonde tiver Conselho Regional, você vai se credenciar. E assim por diante. Então, o que o Cefes está colocando? Que o nosso objeto de estudo, né, a nossa área de formação, é o serviço social. E a nossa área de formação é o serviço social. E a nossa profissão é regulamentada pela Lei 8662/93, que é a lei que regulamenta a profissão. Nessa lei, né, estão presentes as competências, as atribuições profissionais, estão ali presentes tudo o que compete a mim enquanto assistente social e tudo que é de atribuição privativa a mim enquanto assistente social. Então, para ser assistente social, você tem que estar regulamentado por essa lei, a Lei 8662/93, né? E para o profissional que atuar com o serviço social escolar, né, na área da educação, os assistentes sociais habilitados ao exercício profissional, caberá desenvolver as seguintes funções. Aí o material vai trazer para a gente algumas funções, algumas intervenções que poderão ser realizadas no âmbito escolar, dentro, né, lá do universo da escola, enquanto assistente social. Aí o material vai trazer para a gente. Só um minutinho, que eu acho que eu passei demais. Não, passei não.
elaboração e execução de programas de orientação sociofamiliar, visando a prevenir a evasão escolar e melhorar o desempenho e rendimento do aluno. Aqui fica claro que o nosso atendimento, ele não alcança, dentro do âmbito escolar, apenas o aluno. O Cefes coloca para a gente a importância da gente articular o nosso atendimento junto à família, porque não tem como a gente trabalhar com a criança e o adolescente sem a gente alcançar o seu universo familiar, sem a gente alcançar aquele lugar onde ele vem, de onde ele vem, de onde ele vive, né? Então, a gente precisa conhecer esse espaço, a gente precisa conhecer essa dinâmica familiar, para a gente poder intervir e traçar intervenções que venham de encontro às necessidades dessa família, para que aí sim a gente procure intervir visando contemplar, né, o rendimento escolar e diminuir o índice de evasão escolar. Porque por que o menino está evadido da escola? Por que o menino não está rendendo não está rendendo tanto na escola, não está tendo um bom rendimento na escola? As causas podem ser diversas. E essas causas, muitas vezes, elas são relacionadas à questão da conjuntura familiar. Se a gente for parar para pensar, elas podem estar relacionadas à questão da violência doméstica, à questão da precariedade da renda, à questão da composição familiar. Às vezes a família é muito extensa e a criança ela quase não está sendo percebida dentro daquele ambiente doméstico. Às vezes está faltando atenção para aquela criança, às vezes está faltando atenção dos pais para o rendimento daquela criança, né? Então, é preciso ter um olhar para aquela família. Às vezes tem questões ali da dependência química, da dependência do álcool, né? Às vezes tem questões ali do abuso, dos diferentes tipos de abuso, né, gente? Pode ter o abuso sexual, pode ter o abuso o abuso de substâncias psicoativas, que podem ser de diferentes naturezas, do álcool, das drogas, né? Enfim. Então, a gente precisa conhecer esse universo que essa criança vem, para que a gente trace intervenções com certas finalidades, porque vai chegar para a gente o problema. Esse menino aqui, ele não está tendo rendimento, ele é reprovado em todas as matérias, ele é reprovado, ele não consegue avançar de ano, ele não consegue tirar notas boas. Mas por que esse menino não consegue tirar notas boas? Será que nós vamos particularizar o problema e voltar para ele? Né? O problema é dele porque ele é um menino que não presta atenção, porque ele é um menino que só faz bagunça dentro da sala de aula, porque ele é um menino que não presta atenção, porque ele é um menino desordenado, porque ele é isso, porque ele é aquilo. E aí eu chamo a atenção de vocês para a gente ter muito cuidado com algumas nomenclaturas que estão, muitas vezes, enraizadas no universo escolar e, muitas vezes, na linguagem de determinados profissionais que não se aprimoraram nas nomenclaturas, que não se aprimoraram na linguagem e que até hoje usam determinadas nomenclaturas que no serviço social nós já nos aprimoramos, nós já avançamos nessas questões, né? Como não usar mais e não pensar mais em falar e nem escrever em relatórios e nem usar nos nossos discursos as palavras e as expressões como família desestruturada, família desorganizada, família descompensada, né? Isso são expressões que representam e trazem para a gente julgamento de valor, julgamentos morais. E nós, do serviço social, já superamos isso, né? Nós, do serviço social, tratávamos as famílias dessa forma lá nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, mas nós passamos pela reconceituação, nós já fizemos uma revisão dos nossos conceitos, né? Nós já rompemos com a neutralidade
E nós abraçamos um serviço social reflexivo, crítico. Então, a gente não entende mais as famílias como famílias descompensadas, reestruturadas, desorganizadas, né, desestruturadas. Né? Nós trabalhamos com famílias que muitas vezes estão em situações de vulnerabilidades, de renda, né, fragilidades de vínculos, estão com vínculos rompidos, frágeis, né, estão com vínculos muitas vezes não são desestruturados, são fragilizados, são rompidos, são vulneráveis. Então, a gente precisa se aprimorar desses conceitos para que as nossas linguagens, para que o nosso parecer não seja interpretado como um juízo de valor, né? E isso é muito comum, muitas vezes, no ambiente escolar. Então, a gente tem que... Parece bobagem, mas não é. Parece, às vezes, que é algo pequeno, mas não é. Isso se torna grandioso quando a gente está falando de família, né? Porque se a gente falar que hoje uma família é desestruturada, o que a gente pode pensar como uma família desestruturada? Por que uma família é desestruturada? Existe uma estrutura perfeita de família? Existe um conceito estrutural de família? Você tem uma ideia estrutural de família? Se você tem, você vai estar impondo isso. E isso não é assertivo para o serviço social. E não é assertivo para os espaços de trabalho. Então, a gente precisa trabalhar nessa perspectiva dos conceitos, da linguagem, que a gente precisa aprimorar e afinar a nossa linguagem para que ela seja cada vez mais uma linguagem conceitual, aprimorada, né? Livre de preconceitos, de discriminações, de linguagem de valor de juízo moral, de valor, de preconceitos, né? Outra questão que a gente vê muito na vara da infância, na área da educação, até hoje, não se reconhecem a criança como a criança e nem o adolescente como adolescente. Até hoje se usa a palavra menor, né? A gente precisa aprimorar e tomar propriedade daquilo que nós já conquistamos lá na década de 90. O Estatuto está aí desde 7 de julho de 1990. Então, é criança e adolescente, não é menor. Não é menor fulano de tal, não é o menor X, não é o menor fulano, não é o menor Beltrano. Você não vai atender o menor. Você vai colocar num relatório seu o menor fulano de tal? Você vai fazer uma reunião com o menor fulano de tal? Não, não é o menor filho de fulano, é a criança, é o adolescente. Então, é uma linguagem que a gente precisa aprimorar, que a gente precisa tomar posse dela, né? Há muito tempo ela já foi mudada, a nomenclatura já foi mudada, já foi alterada, né? Tem 30 anos. E até hoje as pessoas ainda, mais de 30 anos, e até hoje as pessoas continuam com essa linguagem. É triste, até no serviço social ainda a gente vê as pessoas falando isso. Mas, por favor, nós, estudantes do serviço social, profissionais do serviço social, vamos aprimorar as nossas nomenclaturas, a nossa linguagem, vamos tomar posse daquilo que já foi alterado, já foi conquistado, e falar a linguagem aprimorada, a nomenclatura assertiva, né? Outra função a ser desenvolvida dentro do âmbito escolar, né, nesse espaço socioeducacional, é a participação em equipe multidisciplinar, e isso é muito importante, o trabalho em equipe, o trabalho com o psicólogo, com o professor, com o diretor, com o pedagogo, né, junto com eles, construir propostas, projetos, né? A gente vai lidar com uma série de situações que nós, do serviço social, não podemos ter a pretensão e a presunção de achar que vamos dar conta, de achar que vamos ser os donos daquela problemática, daquela situação. Porque sozinhos a gente não vai dar conta,
Sozinhos nós não vamos conseguir intervir naquela realidade, naquela situação familiar. Então, a participação em equipe multidisciplinar na elaboração de programas que visem prevenir a violência, o uso de drogas, a questão do alcoolismo, bem como que visem prestar esclarecimentos e informações sobre doenças infecto-contagiosas e demais questões de saúde pública. Procurar fazer palestras, grupos, capacitações com os professores, com a equipe educacional, com os pais, né? Grupos de pais. Isso é muito importante. Ah, mas eu não dou conta, Amanda, de falar sobre uma doença infecto-contagiosa. Eu também não vou dar conta. Então, o que eu preciso fazer? Chamar, convidar um profissional que possa falar sobre isso. É necessário e é urgente que nas escolas sejam trabalhadas as questões afetivas sexuais. Então, que isso seja trabalhado de forma dinâmica, propositiva, que tenha um alcance com o aluno, né? Então, se eu não dou conta de trabalhar isso sozinha e não dá conta mesmo, convide a rede, convide outros profissionais para que eles venham, monte um projeto, né? Escreva um projetinho, apresente para a direção da escola, apresente para aquele espaço educacional a sua proposta de trabalho, né? Venda o seu peixe, mostre para que você veio, explore as suas possibilidades, o seu lado propositivo, o quão importante é a sua presença ali naquele espaço educacional, o quão é valioso a intervenção do serviço social ali naquele ambiente de trabalho. Monte um projeto, uma proposta de trabalho que vise contemplar aquele aluno naquelas situações que estão sendo identificadas ali naquele espaço e que estão sendo latentes no dia a dia, como a violência, como a gravidez na adolescência, né? Como a dependência química, porque isso vai ser transparente lá no dia a dia com os alunos, né? Com as crianças, com os adolescentes, daquela escola, daquele espaço de trabalho. Gente, eu toda hora tá fazendo esse barulho, é porque tem aluno entrando e saindo toda hora. Imagino que a conexão deles deve estar assim horrível. Tem aluno entrando e saindo, perdendo a conexão de minuto em minuto. Então, esse barulho é por isso, tá? É porque eu toda hora estou conectando, respondendo a aluno que vai e volta aqui na conexão, tá? Então, se organize para que você apresente propostas frente a essas demandas que estão sendo apresentadas no seu espaço de trabalho e conte com a sua equipe, explore a sua equipe, explore no bom sentido, obviamente, né? Explore as possibilidades que a sua equipe tem para contribuir. Não trabalhe sozinho, não. Trabalhe em uma equipe multidisciplinar, ou melhor, favoreça a interdisciplinariedade, trabalhe junto, né? Trabalhe junto com as pessoas, favoreça esse trabalho em equipe, né? Buscando propostas que sejam de encontro às necessidades que estão sendo ali apresentadas no dia a dia de trabalho daquela instituição, e que são muitas, né? Que são muitas. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas a escola é um espaço tão complexo, como é que a gente vai dar conta de atender todo mundo? Mais de 1.000 alunos na escola, como que a gente vai dar conta de atender, né? Grupos, palestras, né? Parece que é difícil, mas isso é uma grande estratégia. Há uma grande estratégia para a gente levantar possíveis atendimentos particulares e para a gente alcançar um maior número de atendimentos, né? Então, montar projetos para a gente atender esses grupos, para fazer oficinas, palestras, rodas de conversas, rodas de debate. Isso são propostas, assim, interessantíssimas e muito viáveis para o universo escolar, né? Outra questão importante que o material produzido aí pelo Cefes apresenta é a articulação com as instituições públicas
privadas, assistenciais e organizações comunitárias locais, com vistas ao encaminhamento de pais e alunos para encaminhamento de suas necessidades. Isso eu acredito que é uma das questões mais importantes, mais relevantes. Gente, deixa eu só dar um recadinho aqui. Eu falei da conexão, mas toda vez que ela cair e que vocês quiserem entrar, eu estou à disposição para quantas vezes forem necessárias eu colocar vocês aqui de novo, tá? Pode cair aqui 1000 vezes, que 1000 vezes eu vou colocar vocês aqui novamente. Eu só falei porque fica dando um barulho aqui na aula e eu só estava dando uma satisfação para os alunos. Então, mas todas as vezes que vocês caem a conexão e que vocês entram novamente, vocês podem entrar, tá? Eu só falei no sentido de dar uma satisfação para os alunos, mas todas as vezes que cair a conexão e vocês precisarem de entrar, eu estou à disposição para colocar vocês novamente na aula. Fiquem à vontade, o importante é vocês participarem da aula, tá? A Pauli, a Irlane, que eu estou vendo que está tendo muita dificuldade de acessar aqui, toda vez que cair e vocês tiverem que acessar, pode ficar à vontade, que eu vou recolocar vocês aqui novamente, tá? Fiquem à vontade. Então, continuando aqui, sobre essa articulação com as instituições públicas, privadas, eu acredito que é uma das questões mais relevantes que a gente tem no nosso trabalho no ambiente escolar. Porque é a gente fazer essa conectividade, essa conexão com a rede que nós vamos encaminhar os sujeitos que nós atendemos. Isso é fundamental, isso é muito importante. Nós precisamos ter acesso e comunicação com essa rede. Nós precisamos que essa rede nos conheça. Então, a gente precisa se apresentar para essa rede. Então, se precisar de ir lá fazer uma visita, se colocar à disposição, se precisar de ir lá fazer uma reunião, se precisar de ir lá e fazer uma parceria com essa rede, é importantíssimo se articular com essa rede, seja ela de saúde, de assistência social, né? Seja ela rede privada, com serviços privados de transporte, né? De habitação, seja ela qual for. Então, que a gente se apresente para essa rede, que a gente tenha conectividade com essa rede, para que a gente possa encaminhar o nosso usuário, porque não tem nada mais difícil para um usuário do que ele ser encaminhado para um lugar que a gente não fez um contato antes e ele vai e volta. Então, é terrível um usuário ficar de joguete para um lado e para o outro. Ele vai num lugar, não é, ele vai no outro, não é, ele vai no outro e volta. Então, isso é desastroso para o trabalho do assistente social, porque o usuário ele não é uma bolinha de raquete que a gente fica num ping-pong para lá e para cá. O usuário é um ser social, é um cidadão que merece o nosso mais absoluto respeito. E a gente precisa, né, encaminhá-lo para aquele lugar que a gente entende que vai ser atendido. Se o serviço for negado a ele, é outra situação que a gente vai recorrer sobre isso, a gente vai conversar sobre isso. Mas a gente precisa orientá-lo e ter certeza que lá é, de fato, o local aonde ele pode ser atendido, né? Às vezes pode acontecer de encaminhar para um lugar que nem é mais o lugar aonde foi encaminhado. Então, a gente precisa ter esse contato com a rede para saber se é lá mesmo, se o serviço está disponível, se é, de fato, um serviço que atende aquele usuário, né? Então, se o benefício for negado, aí é outra coisa, que aí a gente vai precisar recorrer, por exemplo, um BPC, né? O BPC foi negado para o seu fulano de tal. Então, aí a gente já parte para uma outra situação, nós vamos recorrer na Justiça Federal e ele vai estar ciente de que ele pode ou não ser contemplado,
A gente vai orientar, falar, fazer um processo educacional, politicamente falando com ele, né? Enfim. Mas a gente precisa, quando faz um encaminhamento, estar bem munido de informações sobre o serviço que a gente está encaminhando, o senhor fulano de tal, a senhora fulano de tal. Para que a gente não passe, né? Para que o senhor fulano de tal não passe constrangimentos, para que ele não perca a viagem. Muitas vezes ele tem o dinheirinho de uma passagem, ou muitas vezes ele vai a pé. A gente tem que pensar na situação que envolve aquele sujeito, né? É um ser social que já é envolto de uma série de fragilidades e que a gente tem que considerar isso, né? Então, por isso é tão importante a gente ter esse conhecimento, essa comunicação com a rede na hora de fazer os encaminhamentos. Seja em qual espaço for, a gente está falando aqui da educação, né, de ter essas parcerias com a educação, mas seja em qual espaço a gente estiver trabalhando enquanto assistente social. Essa comunicação é importantíssima com a rede de garantia de direitos, né? E é importante manter esses contatos sempre, por quê? Porque além da gente estar munido de informações, aprimorando o nosso conhecimento, isso visa, né? Isso tem uma finalidade que é a promoção social daquele sujeito, que é a cidadania daquele sujeito. E com cidadania a gente não brinca, não. Com cidadania a gente não faz de qualquer jeito. Com cidadania a gente não faz de qualquer maneira, né? Já chega o Estado que é focalizado. O Estado trabalha com o viés focalizado. Lembra lá do trimônio da focalização, do Montano? Focalização, privatização, descentralização, focalização das políticas para o pobre, então é feito de qualquer maneira? Nós não fazemos pensando que é para pobre é de qualquer forma, que é para um usuário que enfrenta fragilidades diversas, então a gente faz por qualquer maneira, de forma nenhuma. O nosso compromisso é muito sério, o nosso comprometimento ético é muito bem definido e sustentado em princípios basilares na justiça social, então a gente não faz de qualquer maneira, né? A gente faz respeitando o usuário, compromissado na justiça social. Então, a gente faz encaminhando, depois que a gente já conferiu, depois que a gente já tomou ciência da rede e assim por diante. Outra função, só tomar uma aguinha aqui. Outra função interessante que o Cefes aponta para a gente, e aí traz um instrumento nosso muito utilizado pelo serviço social, que é um instrumento de aproximação do universo do usuário, né? É um instrumento de aproximação da realidade social, é um instrumento de aproximação com o universo que o usuário vive, com o universo que a família vive, que é a visita domiciliar, né? A visita domiciliar é um instrumento importantíssimo para o assistente social, é um dos instrumentos mais utilizados dentro do serviço social. Vocês que já passaram pelo estágio, né? A maioria de vocês já passou pelo estágio, tem uma certa bagagem. Quem ainda não passou pelo estágio, mas já tem aí uma bagagem sobre o que é a visita domiciliar, sabe que ela é um momento diferencial da intervenção profissional, porque ela nos aproxima com o ambiente que o usuário vive, que a família vive. Oi? Alguém me chamou? Gente, alguém me chamou? Amanda, acho que não. Não? Posso continuar, então?
apesar de que ninguém me chamou, tá tudo tranquilo até aqui? Eu posso continuar? Porque eu tô igual uma metralhadora, né, gente? Não, também pode continuar. Pode continuar, tranquilo. Eu tô igual uma metralhadora, vocês me parem, por favor. Podem me pedir para parar e vocês fazerem pontuações que vocês acharem necessárias. O que vocês estão achando até aqui? Tá tranquilo? Vocês querem falar alguma coisa? Para mim tá tranquilo. Tá ótimo. Tá ok? Ok, Amanda. Fala, povo. Tranquilo. Oi? Não ouvi. Alguém falou alguma coisa aí que eu não ouvi. Não, tá tranquilo, pode seguir. Tranquilo, pode seguir. Ah, tá bom. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode me chamar, tá? Que eu paro, tá bom? Então tá. Gente, se vocês acharem que eu tô muito rápida também, podem me policiar aí, podem me chamar, tá? Tá bom, mas eu tô conseguindo acompanhar. Tá conseguindo, Armes? Tô. Nossa, eu sou doido pra trabalhar nessa área, Amanda. Ah. Vou torcer para você conseguir nessa área. Se Deus quiser. Então, pessoal, continuando aqui, a gente estava falando de uma possibilidade de realização de um instrumento muito utilizado pelo assistente social, que é a realização das visitas, né? Das visitas domiciliares, das visitas sociais, né? Com o objetivo de ampliar o conhecimento da realidade sociofamiliar, de forma a possibilitar assisti-lo e encaminhá-lo adequadamente. A visita é o nosso olho, é o nosso olhar crítico, né, reflexivo, lá no universo que o usuário vive, que o usuário habita, né? Então, quando a gente vai para uma visita domiciliar e a gente tem que ir munido de princípios éticos, né? Porque nós não podemos ir munidos de valores morais, nem aqueles valores de julgamento, porque nós estamos indo para uma realidade que não é nossa, para uma casa que não é nossa. Então, a gente precisa ir com os nossos princípios éticos enquanto assistente social. Nós vamos entrar num espaço que não é nosso, né? Então, a gente precisa ter muito respaldo e cuidado com aquilo que a gente fala. Amanda. Oi? Só uma pergunta. E aí, no caso, por exemplo, o assistente social, ele vai trabalhar ligado à Secretaria de Educação daquele município, ou ele trabalha ligado à Secretaria de Assistência do município? Aqui a gente está falando do assistente social na educação mesmo, sabe, Suelen? Ele dentro da política de educação. Então, a gente está falando aqui de assistente social dentro da escola. Então, na escola pública ou privada, tá? Mas essa questão de visita domiciliar, que eu estou pontuando aqui, ela vale tanto para uma visita na educação, como na assistência, como na saúde, como qualquer outro espaço, tá? Porque isso que eu estou colocando aqui são questões basilares para qualquer visita domiciliar, que nós precisamos ir munidos de princípios éticos. Então, a gente precisa ir com muito respeito a um ambiente que não é nosso, com muita cautela a um ambiente que não é nosso, né? E preparados para ouvir, muitas vezes, coisas que nós nunca imaginamos escutar, e nós não estaremos na nossa casa, nós estaremos na casa que é do outro. Então, a gente precisa ter respeito por tudo que nós vamos ouvir também, né? Então, a gente, numa visita domiciliar, a gente precisa ter sempre os nossos princípios éticos muito, mas muito bem afinados na hora de realizar essa intervenção. Seja ela na educação, seja ela na assistência. Aqui nós estamos falando de profissionais que realizam visita na educação,
Mas esses princípios que eu estou falando aqui, eles podem ser concretizados em qualquer área de atuação nossa, seja na educação, seja na saúde, na assistência, isso vale para qualquer espaço de trabalho, tá? Porque a visita domiciliar, ela é um instrumento valioso para o assistente social. Aqui, particularmente, a gente está tratando da educação, porque é o nosso momento de aproximar da realidade do aluno, né? De aproximar da realidade do contexto familiar daquele aluno. Né? Quando a gente está na assistência social, é o momento de aproximar da realidade daquela família que a gente atende lá na assistência social. Quando é na saúde, é o momento de realizar a intervenção que a gente atende lá na saúde, e assim por diante, né? Então, a visita é um momento muito, muito importante na hora que a gente concretiza esse instrumento, né? Porque ele nos aproxima das nuances que não são identificadas, muitas vezes, dentro de um atendimento numa sala. Então, a gente vai se aproximar, o nosso olhar vai ser diferenciado, porque nós vamos estar no ambiente que vive o nosso usuário, né? E a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, muito cuidado com como a gente olha, né? Muito cuidado como a gente se comporta nesse ambiente. Né? Essas questões são questões que a gente precisa levar em consideração. Não são questões pequenas, são questões, isso é bobagem. Não, não é bobagem. São questões que a gente precisa considerar quando a gente faz uma visita domiciliar. Né? Eu gosto quando eu falo sobre visita domiciliar com aluno, eu gosto de lembrar de um fato de uma colega que uma vez chegou na casa de uma família e a família tinha muitos cachorros. E aí, uma família muito, mas muito mesmo, vulnerável economicamente falando. E aí, não tinha, né, a renda precária, sem condição para comprar alimentos, né, numa situação de fragilidade humana absurda. E aí essa colega chegou na casa e viu aquela quantidade de cachorros, e aí essa colega, no ímpeto, falou assim, mas é um absurdo isso, como tem tanto cachorro dentro dessa casa, vocês não têm dinheiro para comprar comida para vocês, como é que vocês dão comida para esses cachorros? Quando ela viu, ela já tinha falado isso, né? E eu lembro que essa colega arrependeu tanto disso que ela falou, ela dividiu isso comigo, e eu lembro que ela arrependeu tanto, ela chorou comigo um dia me contando isso, que quando ela viu, ela já tinha falado, né? Ela pediu desculpas a essa família depois, ela se arrependeu demais, porque foi no ímpeto da visita, ela estava sobrecarregada, ela estava com uma série de questões para resolver, enfim, falou isso dentro da casa da família. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente, com o olhar nosso dentro do ambiente da casa do outro. É a casa do outro, não é a nossa, né? É a vida do outro, é a escolha do outro, né? É o que o outro faz com a vida dele, né? Os cachorros são dele, o quintal é dele, né? A gente, quando olha as questões de saúde, de higiene, essas questões, a gente olha no sentido de saúde pública e não de valores morais. A gente tem que ter esse olhar afinado sempre numa questão de cidadania, e não de, que porcaria, que sujeira, que não sei o quê. Será que está prejudicando a saúde daquela família e eu posso falar no sentido de contribuir para a sua promoção de saúde? Eu posso chamar um agente comunitário de saúde? Olha o caminho que eu estou conduzindo a minha intervenção. É totalmente diferente de um valor moral, de um valor de julgamento, né? Então, a gente tem que trabalhar afinado sempre com a nossa ética. A ética, ela existe para esses momentos. Né? Não é um princípio bonito que está lá no projeto ético-político que um dia você estudou aqui na faculdade para fazer uma prova, para fazer um trabalho, entregar à professora e tirar a nota máxima. A ética é para esses momentos. É para a gente aplicar
na nossa intervenção, enquanto a gente estiver lá no alto do morro, na casa da dona Geralda, lá no alto do morro, na casa do seu José, né? É para esses momentos que ela vai servir. É para esses momentos que ela tem que ser aplicada mesmo, vivida, vivenciada, né? Então, isso é extremamente importante e sério. A visita domiciliar é um instrumento que nos leva a infinitas possibilidades de intervenção, mas ela também pode ser um risco se a gente não souber conduzi-la. Ela pode fechar uma porta com o nosso usuário, ela pode fechar um vínculo com o nosso usuário se a gente não souber conduzir uma visita domiciliar. Se a gente não souber conduzir de forma ética e séria uma visita domiciliar. A gente fecha um vínculo com aquele usuário que depois vai ser difícil resgatar, né? Depois, se você quiser fazer uma entrevista, não vai conseguir, porque ele não vai falar nada para você. Vai ser difícil você conduzir uma entrevista, um atendimento, uma reunião. Ele vai se fechar, ele não vai abrir para você. Vai ser muito difícil. Então, você tem que ter esses traquejos baseados na ética, né? Não é no senso popular, não é no senso comum, não é no que o outro faz. É na ética que a gente trabalha na sala, é na ética que se trabalha nos livros, nos princípios, no projeto ético-político, no código de ética. Né? É nesse caminho. Outra função aí bacana também que o Cefes traz para a gente é a elaboração e o desenvolvimento de programas específicos nas escolas, onde existam classes especiais. É muito pertinente a gente falar sobre isso. Por quê? Porque isso aqui explora o lado criativo e propositivo do assistente social. Né? Isso aqui vem dar uma cutucadinha assim no assistente social que fica lá atrás da mesinha, sabe? Só fazendo estudo socioeconômico, só preenchendo entrevista social, só atendendo o seu José, a dona Maria e dando tchau para ele, sabe? Então, essa função aqui vem para dar aquela alfinetada e falar assim, ei, o que mais que você pode fazer? O que mais que você pode contribuir? Será que você não foi preparado e você não tem umas competências chamada ética, teórica e técnica que te fomenta e te instiga a criar programas especializados, específicos, para determinadas pessoas de classes especiais como o EJA, né? Pessoas do jovem e adulto que começaram a estudar depois de um bom tempo. Será que essas pessoas, a gente também não pode fazer um trabalho especial com elas? Será que a gente também não pode criar propostas de intervenção para esses grupos especializados, para esses grupos especiais, chamados especiais? Então, o Cefes também mexe com a gente nesse sentido, com a nossa possibilidade de criar, de propor, né? De criar projetos, de propor trabalhos, planos, propostas mesmo, propostas de intervenção, projetos. O assistente social, ele tem possibilidade de criar projetos, ele tem possibilidade de criar propostas, mas muitas vezes a exacerbação do trabalho, do acúmulo, né, de funções, muitas vezes, ou às vezes até a pouca autonomia dentro do seu espaço de trabalho, faz com que ele, às vezes, até se autodiminua e esqueça do grande potencial que ele tem, né? O seu potencial criativo, propositivo. Eu não me canso de falar que a Marilda Yamamoto fala que o grande desafio do assistente social é ser um profissional propositivo. O grande desafio da contemporaneidade é sermos profissionais propositivos, profissionais que estamos abertos a contribuir com essa realidade social de forma propositiva,
né? De nos desatarmos daqueles atendimentos mecanicistas, daqueles atendimentos cotidianos ali, rotineiros, né? De apresentarmos propostas diferenciadas, de fazermos algo diferente para aquele espaço de trabalho, de contribuir sobremaneira para aquele espaço de trabalho. Então, isso é muito interessante. E aqui, outra função que vem chamar a nossa atenção, que o Cefes faz, e aí ele faz a título de lembrança para a gente, para que a gente não esqueça, né? Para que a gente não esqueça isso jamais, porque às vezes quando a gente está lá na escola trabalhando, ou lá na assistência social, ou lá na saúde, né? Ou lá na segurança pública, ou lá na habitação, em qualquer área que a gente ocupe socialmente, né? Como espaço socioocupacional. A gente muitas vezes esquece das nossas competências e atribuições privativas, né? Que estão muito bem claras e definidas no artigo 4º e 5º da lei que regulamenta a profissão. O artigo 4º traz o que são competências profissionais, e o artigo 5º traz o que são atribuições privativas do assistente social. No artigo 4º, ao falar das competências, a lei que regulamenta a profissão fala para a gente, né, o que nós temos por competência para desenvolver. Estudos, né, trabalhar nas políticas públicas, trabalhar com pesquisas, trabalhar nas políticas públicas, desenvolver projetos, né? Tudo isso são competências do assistente social. O assistente social, ele tem competências para isso, ele foi preparado para isso, ele sabe desenvolver isso, né? É competência dele. Mas pode também ser desenvolvido por outros profissionais. Outros profissionais também têm essas competências, né? Psicólogo pode fazer isso, pedagogo pode fazer isso, professor, né? Advogado. Agora, estudo socioeconômico, outros profissionais podem fazer, às vezes vocês podem até achar estranho, né? Se falar assim, Amanda, mas um estudo socioeconômico, sim, outros profissionais podem fazer. Não pode dar parecer de serviço social. Aí é só nós. Aí vai entrar lá no artigo 5º, nas atribuições privativas. Nas atribuições privativas, para dar parecer de serviço social, só nós. Coordenar curso de serviço social, só nós. Né? Supervisionar estágio de serviço social, só nós. Né? Realizar pesquisa na área de serviço social, só nós, assistentes sociais. Então, tudo que se relaciona a serviço social, como a gente sabe, é uma atribuição privativa do assistente social. Precisa ser bacharel em serviço social para poder realizar. Né? Por quê? Porque é uma atribuição privativa, é privado ao assistente social. E aí o Cefes vem colocar que empreender e executar as demais atividades pertinentes ao serviço social previstas ao artigo 4º e 5º. Então, desenvolver competências lá dentro da escola e as atribuições privativas lá dentro da escola é de responsabilidade também do assistente social, né? Para a gente não esquecer das nossas competências e das nossas atribuições privativas. Porque muitas vezes, no cotidiano de trabalho, maçante, penoso, né, desafiador, que a gente lida lá no dia a dia, naquele dia difícil, né, aquele dia tão desafiador, de tanta luta, né, a gente acaba esquecendo o que é competência nossa, o que nós temos habilidade e competência para fazer. Aí a gente acaba, às vezes, deixando o outro fazer aquilo que é função nossa, aquilo que é competência nossa. A gente acaba dando espaço para o outro fazer, né?
e não colocando o nosso espaço, não conquistando o nosso espaço. E isso parece que é absurdo, mas isso acontece, né? Tem profissionais que perdem o seu espaço de trabalho porque ele deixa de valer aquilo que ele veio a fazer. Ele deixa de mostrar aquilo a que ele veio. Então, ele acaba por não mostrar as competências que ele tem, ele acaba por não fazer as atribuições privativas que são de responsabilidade dele, só dele, e ele acaba dando espaço para outros profissionais e questionamentos para que ele veio, para que ele serve ali naquele espaço. Porque tudo que pede para ele, ele faz, né? Tem que ensinar, tem que montar o mural de aniversário da escola. Faz para mim. Aí ele vai lá e faz. Tem que organizar a festinha de aniversário do mês. Aí ele vai lá e faz. Tem que comprar o bolo de aniversário de não sei quem. Aí ele vai lá e faz. O menino ficou até tantas horas na escola porque o pai e a mãe não veio buscar. Você fica com ele hoje? Aí ele vai lá e fica. Onde está a competência e atribuição privativa desse profissional? Ele foi tomando para ele tantas funções que não são dele, que nem os profissionais, nem a direção, nem o pedagogo, nem a psicóloga, ninguém reconhece mais o que é função dele, o que é competência, o que é atribuição privativa dele. Porque ele não mostra a que ele veio. Ele não se pontua, ele não se coloca. E quando eu falo isso, gente, eu não estou falando que é para ele ser brigão, que é para ele bater no peito e falar, eu não vou fazer, eu não faço. Não é isso. É ele se pontuar, é ele usar da mediação, é ele mostrar quais são suas competências e a importância do seu trabalho. Porque quando ele é um profissional que ele se coloca, quando ele tem uma postura, quando ele mostra o seu trabalho, as pessoas que estão ali vendo o seu trabalho reconhecem a importância e entendem que não vão passar uma festinha para ele montar. E entendem que não vão passar um cartaz, um mural para ele fazer de aniversário. Porque isso é função de uma secretária. Porque isso é função de sei lá quem, do educador, de outro sujeito, mas menos do assistente social. Porque não vai deixar ele até 6 horas da noite esperando o pai do menino chegar. Porque ele não é babá. Né? Porque ele não é porteiro. Porque ele é um assistente social. Porque ele mostra que ele veio. Ele desempenha as suas competências. Ele desempenha as suas atribuições privativas. E a equipe reconhece o seu valor. Mas isso ele precisa pontuar e ele precisa demonstrar no seu cotidiano de trabalho. Quando ele é um profissional propositivo, quando ele é um profissional que ali no dia a dia, ele mostra, fazendo diferença com suas intervenções, ele não é confundido, né? Por que não pedem para um profissional que se pontua, para um profissional que demonstra que ele veio? Por que não pedem? Por que vai pedir, às vezes, para um assistente social? Por quê? Porque é uma profissão inferiorizada? Vai falar isso para outro, para mim não. Nunca falaram para mim. Juro por Deus, nunca me pediram para fazer um cartazinho. Juro por Deus, nunca me pediram para organizar uma festinha. Nunca dei essa ousadia. Nunca. Nesses 15 anos de formada, nem quando eu formei, que eu tinha 21 anos de idade, nunca me pediram para montar um cartazinho, para fazer uma festinha, para fazer uma coisinha que fosse... que saísse da minha linha enquanto assistente social. Mas assim a gente precisa conquistar o nosso espaço, né? A gente precisa trabalhar e lutar para que o nosso espaço, por meio da nossa mediação, seja conquistado. E mediação, eu relembro para vocês o que é mediação. Mediação é uma categoria
é uma categoria que nos possibilita pensar. Pensar. Quando eu uso da mediação, as minhas ações são pensadas, são bem elaboradas, são bem pensadas, e aí é uma ação pensada. É uma ação que eu penso para fazer. Não é uma ação que qualquer um desempenha. Não é uma ação que qualquer um vai chegar e vai desenvolver e vai desenrolar. Não. É uma ação que eu não vou dar espaço para o outro fazer. É uma ação que eu defendo enquanto profissional do serviço social. Então, quando eu uso da mediação, eu estou defendendo o meu espaço enquanto profissional do serviço social, enquanto assistente social. E aí eu defendo mesmo os meus princípios éticos, defendo as minhas intervenções, porque eu quero conquistar o meu espaço. E assim nós precisamos ganhar o nosso espaço, né? Não é da noite para o dia, né? É um espaço conquistado, né? É uma luta diária, mas a gente precisa lutar. A gente precisa enfrentar os desafios, né? Desafios não são limites. Desafios são desafios que a gente precisa enfrentar. Que a gente precisa encará-los de frente, com a cabeça erguida, né? Pensando na vitória. Vamos lá. A escola como instância de atuação do assistente social, que a gente está falando aqui. Agora, o material, né, nós trabalhamos algumas funções, e aí o Cefes coloca nesse slide aqui, que se a gente fosse falar das funções, nós iríamos trabalhar várias, né, mas ele procurou, né, em algumas intervenções, trabalhar nesse material, algumas mais, não vamos dizer mais importantes, mas tratar algumas de forma mais criteriosa, vamos colocar assim, né, com uma certa relevância que o material trabalhou. Então, nessa perspectiva de atuação no campo educacional, nós poderíamos falar de inúmeras possibilidades, né, de contribuição nossa do serviço social nesse espaço que é a política de educação. Seja na escola privada ou na escola pública, tá? Eu não estou falando aqui somente na escola pública, não, porque a escola privada é um grande empregador de assistente social. Talvez seja até a que mais emprega, aqui na nossa cidade é a que mais emprega, né? É a que emprega, né, assistentes sociais, é a escola privada, na nossa cidade, pelo menos. No entanto, a título de contribuição para o debate que precisa ser sistematizado, estamos enucleando 3 grandes dimensões, e agora o texto vai começar a trabalhar 3 grandes dimensões possíveis no processo educacional e, em especial, no contexto escolar, que são as dimensões: a escola como espaço social, e isso é muito, muito, muito importante, né? A escola como um espaço de pertencimento, né? A escola como espaço social é a gente reconhecer que a escola não é só um lugar de aprendizado daquela educação formal que a gente falou aqui na nossa primeira aula, lembra? A escola, como um espaço social, é aquele espaço que nós vamos lidar com as nuances que envolvem os complexos sociais. A escola, como espaço social, é aquele espaço onde a gente vai ter a possibilidade de trabalhar com as diferentes ramificações da questão social e que nós, assistentes sociais, vamos estar ali envolvidos, né? Então, a primeira delas é a escola como espaço social. A segunda é a escola como inclusão, como espaço de inclusão social, e aí é uma discussão
extremamente importante e muito contemporânea, né? Porque em meio a ameaças as políticas de gênero, as políticas raciais, nós estamos discutindo, o serviço social traz esse debate da escola como um espaço de inclusão social, para que nós, do serviço social, nós peitamos essa discussão e nós defendemos a escola como um espaço de inclusão social. Nós defendemos essa luta, essa bandeira. A escola como um espaço, um mecanismo de inclusão social, né? Ou seja, em detrimento daquilo que é a exclusão social, daquilo que as ideias que excluem as diferenças, né? Sejam elas raciais, de gênero, das pessoas com deficiência, né? Então, a escola ela tem que ser um mecanismo que inclua os segmentos que vivem à margem da sociedade. A escola tem que ser esse mecanismo. A escola tem que trabalhar e viabilizar esse acesso, né? E nós, do serviço social, estamos ali lutando para que ela seja esse mecanismo, né? Então, já falei da escola como espaço social, estou só resumindo, tá? Depois nós vamos trabalhar com mais propriedade. Então, a escola como espaço social, a escola como inclusão social e, por fim, a escola como instância de gestão democrática. A escola como instância de gestão democrática é muito, muito importante, porque aí nos vai trazer a ideia dos mecanismos de controle social, a ideia da escola que a gente precisa desenvolver e trabalhar, né? Nós estamos aqui na terceira, a escola como mecanismo de gestão democrática é aquela que vai trabalhar os mecanismos de controle social, que são os conselhos de direito, né? Que são os conselhos da criança e adolescente, da assistência social, conselho da educação, né? Que vai trabalhar junto com esses espaços de controle social, que vai trabalhar fomentando as políticas sociais com esses conselhos gestores, com esses conselhos municipais. Então, a escola ela também pode ser um mecanismo de controle social, ela pode também ser uma instância de gestão democrática, ao passo que ela se articula com esses mecanismos de controle social. Por que não a escola ter um representante lá nos conselhos de direito? Por que não a escola ter um representante nesses espaços de controle social, nesses espaços democráticos? Então, a gente vai falar sobre isso. Pessoal, está chegando 9 horas e eu vou continuar falando dessa discussão para vocês, mas eu vou adiantar um pouquinho aqui o meu slide e vou fazer o seguinte. Eu vou para o meu... Estou passando aqui para a gente discutir isso na próxima aula e vou para os meus 2 últimos slides, porque eu tenho eu vou trabalhar com vocês o seguinte. Eu vou fechar a discussão aqui com vocês. Vou trabalhar, vou passar mais alguns slides aqui. Fecho a discussão e falo sobre o trabalho que vai ser desenvolvido aqui nas aulas remotas, nas aulas subsequentes. Na próxima aula, eu ainda vou dar uma aula. E o trabalho vai ficar para a aula daqui a 15 dias. Nós vamos fazer assim, tá? Para ficar tranquilo. Nós vamos fazer assim, tá? Então, eu trouxe esse slidezinho aqui para vocês, com um dizer muito bacaninha, que fala assim, da Malala, que eu acho que ele é compartilhado não só por mim, mas com todos vocês
que entraram no serviço social um dia, né? Eu sei que vocês entraram no serviço social por algum motivo, né? Por afinidade e identidade com alguma causa. E aí trouxe esse pensamentozinho dela, da Malala. A gente já falou um pouco sobre a causa da Malala, né? A luta dela, ela é ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, né? De 2016. E Malala é uma lutadora pelos direitos humanos e pela luta educacional. E ela tem uma das frases dela, entre várias frases que ela já falou, uma que eu acho muito simples, extremamente simples, mas é de uma grandeza e de uma beleza absurda, que ela fala assim: eu sonho com um país onde a educação prevalecerá. É difícil alguém do serviço social que tenha os mesmos ideais que nós defendemos, que defenda uma sociedade humana, justa e igualitária, que não defenda isso, que não sonhe com isso, né? Com um país onde a educação prevalecerá, onde a educação será a chave da nossa história, a chave condutora da nossa história, porque ela ainda não é, né? Ela ainda não é prioridade para as políticas de governo e para as políticas de Estado. Ela ainda não é a mola propulsora das políticas públicas, ela ainda não é o que move esse país, né? Ela ainda não prevalece como prioridade das políticas de governo, ela ainda não prevalece como prioridade das políticas públicas, mas ela é um sonho nosso, né? E sonho não é utopia, sonho é um ideal que um dia a gente espera alcançar e que a gente luta por ele, né? Então, nós do serviço social, ousamos sonhar com isso. Marilda fala que nós do serviço social somos ousados, que nós sonhamos com sonhos mais justos e igualitários. Nós somos uma categoria que ousamos sonhar com tempos mais justos e humanos. E nós somos ousados mesmo, nós somos ousadia pura, porque nós preferimos acreditar naquilo que muita gente já deixou de acreditar, mas a gente resiste e acredita. Nós acreditamos num país mais humano, mais justo e mais educação para esse povo. Nós acreditamos. Nós acreditamos que a educação ainda vai acontecer. Nós acreditamos que a educação ainda vai ser carro-chefe algum dia de algum governo, né? A gente ainda acredita nisso, que a gente nunca deixe de acreditar. Porque a educação, um dia, ela foi transformadora para a minha vida, e ela foi e é transformadora para a vida de vocês. Eu tenho certeza disso, né? Eu tenho certeza que vocês foram transformados pelo processo educacional, politicamente falando, né? Pessoalmente falando, né? Então, ela é a chave para tudo. Ela é o canal e o caminho para a transformação social. A gente acredita e defende isso, né? E que a gente possa ainda ver isso, né? Que a gente possa estar aqui um dia para ver isso. Que a gente possa, com a nossa luta, com a nossa garra, com a nossa resistência enquanto assistente social, né? Com as nossas defesas, nossas intervenções, com as nossas posturas no dia a dia, mesmo que a gente fale assim, meu Deus, mas será que aqui com o seu José faz diferença? Faz, e faz muita diferença. Contribuindo para a educação política do seu José, do seu fulano de tal, faz muita diferença, né? Se a gente contribuiu de alguma maneira para a vida de uma família, né, faz uma diferença gritante, faz uma diferença enorme. Vocês vão poder, né, num tempo muito breve, poder falar isso, que vocês fizeram diferença para a vida de muitas famílias, para a vida de alguém. E isso é muito gratificante, isso é muito bom, é uma realização imensa que a gente tem, né, de sermos privilegiados por uma profissão que contribui para a transformação societária, né? Eu me sinto uma privilegiada em trabalhar com isso.
Eu sou uma privilegiada por ter escolhido o serviço social e por um dia ele ter me escolhido, né? E eu sei que vocês um dia vão falar isso, por ter contribuído, já falam por serem escolhidos pelo serviço social também, mas por um dia falar que fizeram a transformação, que contribuíram para a transformação societária. Então, isso é muito bom, né? E que a gente continue com essas defesas, que a gente continue com essa defesa, principalmente do processo educacional, né? Que a gente continue defendendo isso, porque isso é a chave mestre para tudo, para tudo. Eu estou muito grata de estar ministrando essa disciplina, sabe? Eu, assim, agradeço a Aloídes, porque ela me deu essa disciplina. Eu já tinha dado aula de política de educação, mas faz muitos anos. E eu dei, assim, aula, foi em um seminário que eu fui convidada e fui lá e dei a disciplina de educação. Depois eu não trabalhei mais com a disciplina de educação. E eu estou, assim, me deliciando com essa possibilidade, com essa troca com vocês. Para mim está sendo algo muito gratificante e estou muito agradecida por isso, sabe? Então é isso. Vou falar agora sobre o nosso trabalho. Antes eu quero ver o que vocês têm a acrescentar na aula de hoje. Se ficou alguma coisa que eu falei rápido,